Oi, Colab Play! Quem começa a trabalhar com WordPress pela primeira vez fica maravilhado com as facilidades e possibilidades que ele possui. São literalmente milhares de possibilidades, seja para temas e plugins. Por isso mesmo, para quem trabalha desenvolvendo soluções profissionais para o WordPress, sabe muito bem que ao usar esses recursos, sem muito critério, a primeira coisa que a pessoa percebe é que o WordPress começa a ficar lento. E podem ser por diversas razões. Que tal a gente te mostrar na prática como detectar o que pode estar causando isso? Eu tenho um WordPress rodando local na minha máquina, zeradinho. Sem nada. Acabei de instalar. E aí ele tem já aqui uma publicação. Eu tenho também um plugin que é aquele W3 Total Cache, que é um dos mais utilizados aí, mas vai servir para o nosso exemplo. Quando eu faço a chamada dessa publicação, né, eu estou aqui autenticado, olha só o que acontece. A gente vem aqui com um F12, né, para abrir o console do navegador, e eu estou autenticado, vocês estão vendo, né? Aqui na aba Network, a gente consegue ver todas as chamadas a todos os arquivos que estão contidos nessa página. Então a gente tem CSS, tem HTML, tem JS, tem imagens, tem tudo. A página que tem um maior custo de carregamento, a gente consegue ver que é essa aqui, ó, que é a própria página do conteúdo, né? Então ela tem aqui, no caso, ó, 238 milissegundos que ela levou para ser carregada. Quando a gente utiliza um plugin de cache como esse, o plugin ele pega o conteúdo dessa página e deixa ele guardado no servidor num arquivo, e toda vez que aquela página é requisitada, se a página não estiver expirada, ele vai atrás desse conteúdo. Então é zero processamento. É zero processamento, zero acesso a banco, nada é feito, já pega tudo do que já está salvo, né? Então recomendamos utilizar algum tipo de plugin de cache. Mas mesmo ele não resolve todos os problemas de performance. Por quê? Olha só, se a gente testar agora, eu não estou autenticado, abri uma aba anônima e vou fazer o mesmo carregamento, só para a gente fazer um efeito de comparação. O outro deu 238 milissegundos e agora, olha só, deu 37 milissegundos, porque ele usou a versão cacheada. Para a gente provar isso, a gente pode vir aqui em cima da página, coloca aqui o Ctrl U, a gente vai abrir o código-fonte dessa página e lá no final, geralmente esses plugins adicionam aqui, ó, uma informação de que aquela página foi cacheada e a data. Então, se a gente apertar F5 aqui, a gente vê, ó, 15:05:02, é o horário. Se a gente apertar novamente, ó, tô apertando, ele não muda porque a página está cacheada, né? Na versão não cacheada, né? Se eu olhar aqui, ó, ele também adiciona, ó, 17:08:15, que o usuário está logado. Então, se eu colocar aqui, ó, apertar, ele vai mostrar a última versão. E essa sim está fazendo acesso ao banco de dados. Até por padrão, normalmente esses plugins utilizam isso, né? Quando está logado, obviamente você não vê o que está cacheado, você faz o acesso. Dá para mudar, se você quiser. Mas isso, por si só, não garante a velocidade. Por quê? Isso que a gente vai mostrar agora. Quando você vai, por exemplo, instalando vários plugins, né? O que é muito comum para quem utiliza o WordPress, instalar uma centena de plugins. A gente quer, por exemplo, um plugin para mostrar quais as publicações mais famosas, que tiveram mais visualizações. Esse tipo de plugin, que precisa fazer contabilização de dados, eles geralmente utilizam o banco de dados, mesmo com a página cacheada. E aí que está o grande problema que os blogs têm, né? Então, se a gente for, por exemplo, colocar um plugin desse aqui no nosso blog nesse momento, eu vou colocar aqui, ó, esse WordPress Popular Posts, tá? E vou instalar esse outro aqui também, tá? O top 10. Vamos usar 2. Por quê? Porque sim. Porque sim. E isso acontece muito, tá? Muitos usuários fazem esse tipo de coisa. Então vamos ativar ele aqui e vamos ativar o outro também, ó. Não estou falando mal desses plugins necessariamente, porque se a gente entrar aqui nas configurações deles, muito provavelmente ele tem já algum controle de cache, ó. Ele tem aqui, tá vendo? Ó. Mas por padrão, muitos usuários não têm esse conhecimento para configurar isso de forma que não degrade a performance. Ou às vezes configura de forma errada e também não consegue ter o sucesso usando o plugin, porque às vezes ele não funciona corretamente, né? Aqui no Settings, olha, ele até mostra, tá vendo? Faz um gráfico legal. É bem interessante. Tem uma parte aqui de configuração, muito provavelmente tem aqui cache também. Aqui ele tem um cache. Ele até diz, ó, se você está usando algum plugin
de cache, como o WP Super Cache, você tem que habilitar essa opção, porque senão o plugin não funciona. Então, não tem jeito, tem que habilitar isso, né? Isso faz com que ele use um recurso chamado Ajax. Isso que a gente vai mostrar para vocês. Agora, se a gente voltar lá na utilização, se eu der um refresh, vocês vão ver que nesse caso, né, que está autenticado, a gente tem ainda um tempo grande, olha lá, foi mais de 2 segundos para carregar. Lembrando que... Não tem nada. Não tem nada e está rodando local na minha máquina, Isso. tá? E nem o conteúdo da Olha, página também não tem nada. Não tem nada. E usando ainda o tema padrão do WordPress. Então, assim, é um tempo já bem alto, né? Se a gente filtrar aqui por XHR, você vai ver que tem algumas chamadas aqui. Essas chamadas estão sendo feitas mesmo depois que a página já foi cacheada. Mas para a gente testar agora a versão que está cacheada, eu vou vir aqui, ó, e vou limpar todo o cache. E aí vamos carregar ela agora, essa aqui. Ó, já filtrei aqui pelo XHR e vou colocar para carregar. A gente vê que o tempo de carga, olha só, já subiu. Era baixo e agora tá bem mais alto, né? E você vê que quem foi o responsável por isso? Justamente o Popular Post, olha só, quase 1 segundo. E esse aqui, ó, completaram quase 1 segundo disso. Obviamente, essa página continua cacheada. Se a gente colocar aqui, ó, o tempo dela ainda é baixo, mas a gente teve mais um vilão aqui, ó, que foi esses 2 plugins. E aí, como é que resolve esse problema, né? Esse tipo de problema é recorrente em WordPress, principalmente quando você começa a instalar mais plugins. Agora, imagina esse blog fazendo sucesso. Imagina com 100 acessos, 200 acessos simultâneos, ou até mais. Imagina 1.000, 2.000, né? Eu já tive experiência de colocar dentro de um blog WordPress 1 milhão de page views em um dia. E tudo isso olhando bastante para essa parte da performance, tanto para o tema quanto para os plugins que estavam instalados, inclusive plugins que usavam Ajax, né, que é essa técnica aqui, e isso é um diferencial muito grande para quem trabalha profissionalmente com WordPress e sabe otimizar esse tipo de coisa, né? E como o Gabriel falou, tem que tomar cuidado também com os temas, né? Porque às vezes a gente pensa muito que esse tipo de recurso é utilizado pelos plugins, mas muitos temas já trazem esses vilões aí escondidos no meio do seu código, justamente porque muitas vezes implementam um total de views e várias outras funcionalidades que também acabam caindo com a performance. Então é preciso ficar de olho e saber como que o tema implementa isso. Claro que nem sempre o plugin é o vilão do WordPress ficar lento. Nós resolvemos falar deles porque muitas vezes são eles que são instalados aí sem parcimônia, né? Então usam e abusam da instalação de plugins e temas e muitas vezes eles são os vilões, mas nem sempre, né? Nem sempre. Muitas vezes, às vezes é falta de espaço em disco ou limitação de memória do servidor, limitação de processamento, às vezes do banco de dados também. Então é importante da gente saber que a parte do servidor pode afetar, mas a parte de front-end também pode afetar. O interessante da gente sempre medir a performance usando esse PageSpeed, que é um serviço do próprio Google, tá? Que ele pode deixar o link aí para vocês no vídeo, e você coloca aqui a sua URL. E aí você vê, por exemplo, que o próprio YouTube que eu testei aqui nem tem uma pontuação tão boa, para você ver que não é fácil ter pontuação boa dentro do Google. Aqui no caso para o mobile, para desktop, olha lá, é pior ainda. Então, e aqui ele dá dicas do que está acontecendo e o que pode ser melhorado tecnicamente na parte de implementação. Tem um outro site bem legal, que é o Pingdom. Também tem o link aqui no vídeo. Você coloca também a URL, testei o YouTube aqui, e ele já tem uma performance C. Tá vendo? E ele diz aqui também algumas coisas que podem estar acontecendo. Ó. Faça menos requisições, então, quer dizer, tem muito arquivo dentro do código, né? Que está sendo chamado. Enfim, ele pelo menos te dá uma luz. Dali você consegue visualizar o que está interferindo no desempenho do seu site. Né? Exatamente. E aí uma das coisas que eu sempre faço quando eu vou implementar qualquer site, independente se é WordPress ou não, é utilizar um serviço de DNS combinado com CDN. CDN, se você ainda não conhece, não sabe o que é, a gente tem lá no nosso canal um vídeo que explica
bem didaticamente como ele funciona. Assim, resumidamente para você, ele faz com que alguns arquivos que não precisam de processamento, que seja imagem, arquivo CSS, arquivo JavaScript, ele seja servido sem que ele faça requisição para o seu servidor. Ele vai fazer com que o seu servidor não sirva aquele arquivo, só quando aquele arquivo expirar. A gente consegue visualizar muito bem isso nesse serviço. A gente costuma utilizar o Cloudflare e aqui ó, ele diz, por exemplo, ó, nas últimas 24 horas, o nosso site, códigofonte.com.br, tiveram 283.865 requisições. Dessas, 183.000 foram servidas pela Cloudflare. Então, ele nem tocou, nem relou no nosso servidor para esses arquivos. Isso é muito importante em termos de requisições, de banda e visitante. Isso ajuda muito em questão de performance. Então, só para a gente ter uma noção, isso tudo representou 3.4 gigabytes de dados. Desses, 2 foram servidos pelo CDN da Cloudflare. Não relou no nosso servidor. Então, esse tipo de prática é importantíssimo, principalmente quando você começa a ter mais acessos dentro do seu site. Tá vendo, gente? Os plugins muitas vezes são os grandes vilões da performance, mesmo que o blog tenha plugin de cache instalado. Tem um curso nosso de desenvolvimento de plugins para WordPress aqui no Colab Play, onde criamos do zero até a publicação no repositório do próprio WordPress. E já totalmente pensado nessa questão de performance. Ou seja, além de aprender a construir plugins, você vai fazer isso da forma correta, sempre pensando na performance. Se você se interessou, o link para você cursar agora mesmo está aqui na descrição do vídeo. Lembrando que esse curso é 100% gratuito e você ainda recebe um certificado de participação. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Um grande abraço! Te esperamos nas aulas. Beijos! Tchau!